Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje já é dia 27 de outubro, quase finalzinho do mês de outubro já. Mais um mês de aula, estaremos de férias, né? Então a gente pede, todos os professores pedem, por favor, que vocês entreguem suas tarefas, tudo que for pedido no prazo, para que dia 30 de novembro todos nós estejamos lá tranquilos de férias depois desse longo ano, né, pessoal? Então vamos lá. Oitavo ano, nós estamos no livro de leitura e produção de textos, tá? Nós estamos na página 152 do livro de leitura e produção de textos, e nós vamos ver um assunto muito importante para todo cidadão brasileiro, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que a última, né? Então, a última que foi escrita, que foi aprovada, é a de 1988, tá? Essa é a capa do livrinho. Então, esse livrinho aqui, olha, Constituição, República Federativa do Brasil, 1988, é a capinha do livro que tem todas as leis que regem o país. Então, Constituição é um conjunto de leis que regem um país. Todo país tem sua Constituição? Sim. A dos Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 200 anos, tá? Então, a Constituição normalmente é um livro, um conjunto de leis, né, na forma de um livro, aprovado por todas as pessoas, aprovado pela população, pelos políticos em geral. Né? Então, vamos lá. Preâmbulo. Preâmbulo quer dizer início, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aí, nós vamos lá para o título 1. Agora, nós estamos na página 153 do livro, tá, pessoal? Título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil constitui em si Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1, a soberania; 2, a cidadania; 3, a dignidade da pessoa humana; 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 5, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: primeiro, independência nacional; segundo, prevalência dos direitos humanos; terceiro, autodeterminação dos povos; quarto, não intervenção; quinto, igualdade entre os estados; sexto, defesa da paz; sétimo, solução pacífica dos conflitos; oitavo, repúdio ao terrorismo e ao racismo; nono, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; e 10, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, que forem aprovados em cada Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Capítulo 2 dos direitos sociais, artigo 6º, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia do tempo de serviço, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, garantia de salário, nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Participação nos lucros ou resultados desvinculado da remuneração, excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme definida em lei. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Aqui, pessoal, vocês têm uma foto, olha lá. Presidência da República, a Casa Civil, Constituição da República Federativa de 1988. Essa foto está disponível no site do planalto.gov.br. Comemoração na Câmara dos Deputados ao final da Assembleia Constituinte de 1988, em Brasília, Distrito Federal. Aqui, o conjunto de deputados, né, no final de todas as reuniões, de todos os encontros, sobre a elaboração e a aprovação da Constituição de 1988, certo? Foi um momento histórico para o país, veja a alegria das pessoas, né, os repórteres, os deputados, outros convidados, que aprovaram, que viram a aprovação, certo? Aqui, pessoal, a gente já começa com o estudo do texto, certo? Então, vamos lá. Agora nós estamos na página 156. De acordo com o texto, qual o objetivo da Constituição da República Federativa do Brasil? Com qual objetivo a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada? Separar os poderes executivo, legislativo e judiciário e definir atribuições e limites de cada um deles nos níveis municipal, estadual e federal. B. Reunir os representantes do povo brasileiro na Assembleia Nacional através dos partidos políticos. C. Estabelecer um Estado democrático de direito e garantir aos brasileiros direitos básicos e valores fundamentais. Ou D. Promover o crescimento econômico, aumentar o valor do trabalho e da livre iniciativa. Pessoal, então, de todas as alternativas, aqui falar separar os poderes? Não. Reunir os representantes? Também não. Desculpa.
Estabelecer um Estado democrático de direito. Esse é o objetivo principal da democracia e da Constituição. Garantir aos brasileiros direitos básicos, ou seja, todos aqueles que nós lemos lá, direitos básicos de salário mínimo, de moradia, de saúde, e valores fundamentais, por exemplo, contra o preconceito, né, dizendo que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, a resposta da 1 é a letrinha C. Estabelecer um Estado democrático de direito e garantir aos brasileiros direitos básicos e valores fundamentais. Além do título oficial, o texto 1 também é conhecido por uma série de expressões, como Lei Fundamental, Lei Suprema, Lei das Leis, Lei Maior, Carta Magna, Carta da República. Então, veja, quando se fala em Constituição, a Constituição também pode ser chamada como Lei Fundamental, Lei Suprema, Lei das Leis, Lei Maior, Carta Magna, Carta da República. A Constituição de 1988 também é conhecida como uma Constituição cidadã. Com base nessas informações, assinale a alternativa em que não há uma explicação adequada das expressões que se referem à Constituição. Então, não há uma explicação adequada. Como essas expressões são usadas em linguagem simbólica e figurada, elas não são adequadas ao texto da Constituição, que deve ser mais objetiva e literal por se tratar de uma lei. B, temos como lei suprema, lei das leis e carta magna são usados porque a Constituição é a lei mais importante do país, pois define princípios que orientam todas as outras leis e o funcionamento do sistema político. C, o termo carta é comumente utilizado porque no texto predomina o uso da primeira pessoa pelos autores, os deputados constituintes, para conversar com os leitores, que são os cidadãos brasileiros. A Constituição de 1988 é chamada cidadã, porque nela foram incluídos direitos sociais importantes para o pleno exercício da cidadania, razão pela qual ela é um marco da democracia brasileira. Então, olha, em qual delas não há uma explicação adequada? Na letrinha C, tá? Porque quando se fala em carta aqui, a Constituição, ela tem o nome de carta, mas ela não é como uma carta que você coloca lá, Mogi Guaçu, 26 de outubro de 2020, prezado senhor, tá? Então, essa alternativa C não é uma explicação adequada, tá? O termo carta é comumente utilizado porque no texto predomina o uso da primeira pessoa pelos autores? Não, não é eu, né? Não está escrito em eu. Para conversar com os leitores? Também não. A Constituição não é uma conversa com os leitores. Aí, por outro lado, né, as alternativas A, B e D, elas são todas explicações das expressões que se referem à Constituição. A, B e D estão adequadas, C não. Relacione as colunas indicando a qual artigo do trecho selecionado da Constituição a afirmação se refere. Então, eu tenho lá artigo 1º, 2º, 3º, 6º e 7º. Segundo a Constituição brasileira, todos os cidadãos têm direitos sociais básicos, como atendimento médico, alimentação e educação. Pessoal, esse daí é aqui, olha, o artigo 6º, vai colocar o número romano 4 aqui, olha, certo? De acordo com a Constituição, trabalhadores urbanos e rurais têm uma série de direitos garantidos, como salário mínimo, jornadas máximas de trabalho e férias remuneradas. Este daqui você vai colocar o número 5, porque refere-se ao artigo 7º. A Constituição brasileira considera a democracia um sistema político em que o Estado busca promover a liberdade e o bem-estar social de seus cidadãos. Este você vai colocar o número romano 3, porque se refere ao artigo 3º. No Estado Democrático de Direito brasileiro, os políticos eleitos são representantes da vontade do povo, por isso o poder, a verdade, pertence à população. Aqui você vai colocar número 1 romano, porque se refere ao artigo 1º. Segundo o texto constitucional, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem ser independentes e harmônicos. Aqui, pessoal, vocês vão colocar o número 2, porque se refere ao artigo 2º, certo? Agora, nós vamos lá na página 157. Assinale a alternativa que interpreta corretamente o texto deste artigo. Então, das 4 alternativas, qual é que interpreta corretamente o texto do artigo 5º? O texto da Constituição pode ser considerado repetitivo, até redundante, ao afirmar que todos são iguais, sem distinção, e que homens e mulheres são iguais em direitos. Tal redundância é intencional e tem como objetivo de enfatizar a importância dos direitos fundamentais e impedir interpretações diferentes.
B, os incisos 4 e 6 desse artigo permite que uma pessoa fale de forma preconceituosa publicamente, pois em uma democracia a liberdade de expressão é absoluta. C, a inviolabilidade dos direitos mencionados no trecho significa que eles não podem ser acessados pelos residentes estrangeiros. E D, o direito à igualdade significa que o Estado tem a obrigação de fornecer a mesma renda, os mesmos bens de consumo e propriedades do mesmo valor a todos os habitantes do país. Pessoal, o artigo 5º, ele fala assim, olha, letrinha A, o texto da Constituição pode ser considerado repetitivo, até redundante, porque ele fica afirmando todas as vezes, né? Todos são iguais, são distinção, os homens e mulheres são iguais em direitos. Mas é uma redundância proposital, ela é intencional, ela tem o objetivo de enfatizar a importância dos direitos fundamentais e impedir interpretações diferentes. 5. De acordo com o inciso 1 do artigo citado, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Pensando nesse aspecto da Constituição, responda. As diferenças biológicas entre os sexos impedem que esse artigo seja realizado na prática? Explique a sua resposta. Não, pessoal. O fato de ser homem ou mulher, não existem diferenças entre homens e mulheres, mas existe igualdade de direito. Então, não existe diferenças entre homens e mulheres, mas existem igualdades de direito, ou seja, todos nós temos os mesmos direitos. B. No Brasil, atualmente, a igualdade entre homens e mulheres prevista pela Constituição ocorre na prática? Converse com seus colegas e o professor para chegar a uma resposta. Essa é uma resposta pessoal, né? Eu acredito que, de forma geral, foram alcançados muitos avanços, né? Foram observados muitos progressos em relação a anos anteriores, mas que ainda há muita coisa para ser progredida, muita coisa para ser feita ainda, né? 6. A respeito do capítulo 2, que descreve os direitos sociais, assinale a única alternativa incorreta. Então, de novo, uma alternativa incorreta. A. Os direitos sociais descrevem os bens indispensáveis aos quais uma pessoa deve ter acesso para que sua dignidade humana esteja garantida. B. Como a saúde e a educação básica são considerados direitos sociais, a Constituição prevê que todos os brasileiros tenham acesso a esses serviços. C. Ainda que todos os brasileiros tenham direito ao trabalho, à moradia e à segurança, muitos cidadãos não têm condições de satisfazer essas necessidades básicas. E a última, D. Apenas os brasileiros maiores de 18 anos, menores de 65, ou seja, aqueles que são considerados cidadãos, podem usufruir plenamente dos seus direitos sociais. Alternativa incorreta é a letrinha D, né, pessoal? Brasileiros maiores de 18 e menores de 65 são considerados cidadãos? Não, todos são considerados cidadãos, independente do sexo, independente da idade, da cor, da condição social, econômica, religiosa, certo? Então, vamos lá. 7. O infográfico mostra alguns termos mais repetidos na Constituição. Quanto mais vezes cada palavra é citada, maior o tamanho em que ela está representada. Para que você possa comparar as representações, considere que a palavra Deus no centro aparece uma única vez. No preâmbulo, a palavra desenvolvimento é citada 48 vezes. E direito ou direitos aparece 163 vezes. Então, veja, a quantidade de vezes que essas palavras aparecem na nossa Constituição. Quanto maior aqui o tamanho da letra, maior o número de vezes que ela foi repetida. Então, veja lá, a palavra dinheiro foi pouco repetida, idoso, Deus, sexo, igreja. Por outro lado, há palavras aqui, essas que estão escritas num tipo grande, elas aparecem mais vezes. Olha a palavra direito, né? Imposto, justiça, Brasil, social, desenvolvimento, educação. Certo? Com base na relação entre o infográfico, esse é um infográfico, tá, pessoal? Ele relaciona aqui palavras e informações, né? Ele tem imagem e informação. Com base na relação entre o infográfico e a Constituição, foram feitas as seguintes afirmações. Então, você tem 5 afirmações aqui, e daí pedindo quais são as corretas, né? Direitos e impostos estão entre os termos que mais vezes aparecem na Constituição, o que mostra que ela se preocupa tanto com os direitos básicos da população quanto os recursos que vão financiá-los. 2. O fato de um termo ser citado muitas vezes não significa necessariamente que ele seja considerado mais importante, pois não é possível saber, por meio do infográfico, o contexto de cada citação.
3. O infográfico revela muitos problemas da Constituição brasileira, já que a palavra guerra é mais citada do que índios, o que revela o descaso do país com direitos básicos. A palavra habitação tem pouco destaque no infográfico, porque este não é considerado um direito social pela Constituição, apesar de ser importante para os cidadãos. E 5, embora sejam pouco citados diretamente, os idosos têm seus direitos sociais garantidos, já que são cidadãos como todos os outros, cujos direitos estão previstos na Constituição. Pessoal, quais são as alternativas corretas? Essa letrinha aqui, olha. 1, 2 e 5. A 1, direitos e impostos, são os termos que mais aparecem, porque ela se preocupa com os direitos básicos. 2, o fato de um termo ser citado muitas vezes não significa que ele seja considerado mais importante, ele apenas foi citado várias vezes. E 5, os idosos têm seus direitos sociais garantidos, tá? Então, essa daqui, essa segunda aqui é a resposta correta. Agora, a última resposta pessoal, né? O infográfico mostra que os direitos sociais são muito citados ao longo da Constituição. Tendo isso em vista, converse com os colegas e com o professor. Será que todos os brasileiros, sem distinção, usufruem desses direitos como manda a lei constitucional? Então, essa daí é uma pergunta pessoal que você pode responder, você pode perguntar para sua mãe, por exemplo, e depois elaborar uma resposta, tá? Todos os direitos, todos os deveres estão sendo cumpridos nessa Constituição, conforme manda a lei? Aí já é uma questão para ser pensada, certo? Pessoal, então eu vou parando por aqui, tá? Depois eu deixo para vocês a lição de casa. Beijo.